noite, esse é mais um vídeo sobre serviços públicos. Hoje a gente vai trabalhar a Lei 8987, que é a lei que estabelece o esquema geral para concessão de serviços públicos. Retomando o conceito, o esquema geral da concessão é o seguinte: o Estado dá ao concessionário o direito de explorar determinado serviço por sua conta e risco. Então, por exemplo, o transporte de ônibus. O Estado dá às empresas de ônibus o direito de explorar certas linhas. Daí as empresas vão cobrar a tarifa e se organizar financeiramente de forma a ter lucro com essa atividade. O importante é que o concessionário é pago pelas tarifas pagas pelos usuários. A Lei 8987 também vale para a permissão. É que a gente fala sempre, normalmente a gente fala mais de concessão, porque a permissão acontece menos na prática. E não tem a distinção entre as duas não tem muita relevância prática, porque quando acontece permissão, quase sempre vai ser a permissão condicionada, que é aquela que tem prazo determinado para o investidor não ficar inseguro. Então, na prática, o regime jurídico é muito parecido com a concessão. Então, a gente, às vezes, fala só concessão aqui, mas lembre-se, o que vale para concessão vale para permissão. Qual é a ideia geral da Lei 8987? É criar um marco regulatório para as concessões e permissões para garantir direitos mínimos para usuários, de um lado, e para os empresários, de outro. Um contrato de concessão representa um investimento milionário, às vezes bilionário, que pode demorar anos para se tornar lucrativo. Então, os empreendedores e investidores querem garantias de que o Estado não vai, por exemplo, obrigar a empresa a prestar o serviço gratuitamente. A gente poderia dizer que a Lei 8987 é uma garantia contra o populismo do governante que, faltando alguns meses para a eleição, ele quer editar um decreto dizendo assim, ó, agora tudo é de graça, agora tudo é de graça. A Lei 8987 serve para impedir esse tipo de postura. A Lei 8987 é complementada por inúmeras outras leis relativas à concessão ou permissão de serviços de determinados setores econômicos. Então, se você vai prestar concurso para um determinado município, provavelmente aquele município tem uma lei municipal de concessão de serviço de ônibus, tem uma lei municipal de concessão de limpeza, coleta de lixo, etc. Em alguns momentos a gente vai falar da Lei Nacional 9.074. Então, vamos à Lei 8987. Conforme o artigo 6º, usuários de serviço público têm direito ao serviço adequado, que é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Estes elementos mencionados no artigo 6º são os princípios dos serviços públicos, né? Interessante falar que tem um outro vídeo nesse canal que fala sobre os princípios, né, dos serviços públicos. E observe que ele fala aqui, ó, continuidade, eficiência, generalidade, cortesia, modicidade. Aqui a gente não vai abordar todos os artigos da Lei 8987, porque não seria prático e você pode ler a lei. O objetivo aqui é dar uma noção geral, para aí você assiste o vídeo, aquilo está na tua cabeça, e depois você vai direto ler a lei, você vai associar a lei com o que você viu aqui. A gente vai facilitar o seu processo de compreensão. Mas não teria sentido ler tudo. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações entre o usuário, o consumidor, e a concessionária ou permissionária. As concessionárias devem oferecer ao usuário ao menos 6 opções de datas para pagamento dos débitos. Os usuários devem contribuir para a permanência de boas condições dos bens públicos, ou seja, não é para riscar, não é para grudar chiclete no banco dos ônibus, etc. Agora a gente vai para um tema bastante relevante, que é a distinção entre taxa e tarifa. É um tema de direito tributário, mas que a gente precisa abordar, porque em seguida a gente vai falar muito sobre as tarifas. As taxas são tributos, conforme o artigo 145(2) da Constituição Federal e o artigo 77 do Código Tributário Nacional. Isso quer dizer
que se aplica às taxas o princípio da legalidade tributária, ou seja, precisa de lei para aumentar o valor da taxa. Já as tarifas, também chamadas de preços públicos, não se submetem ao princípio da legalidade e, dessa forma, não é necessária lei para o aumento. Eu trago aqui um exemplo de São Paulo. O aumento das tarifas de pedágio das rodovias paulistas ocorre por meio de resoluções da Artesp. A Artesp é a agência reguladora. As concessões e permissões são remuneradas por tarifas. Isso é muito importante para o concessionário, porque quando ele precisa fazer o reajuste, porque os custos aumentam, ele não vai precisar convencer uma casa legislativa. Ele precisa apenas convencer os técnicos da agência reguladora, mostrando documentos, planilhas de custos, etc. Então, ser remunerado por tarifa é bom, é do interesse do concessionário, é isso que ele quer. Agora, uma questão para que o aluno aponte a assertiva incorreta. Vamos à leitura. A. O aumento de tarifa não precisa de previsão legal. Correto. Essa é justamente a distinção entre taxa e tarifa. A taxa é tributo, precisa de lei. Tarifa não precisa de lei, é o que o concessionário quer. B. As disposições do CDC não são aplicáveis à relação entre o usuário de serviço público e a concessionária. Errado. São aplicáveis. Portanto, a gente já achou a B. Vamos agora ler a C e a D e dizer por que elas estão corretas. C. Os usuários têm a obrigação de contribuir para o bom-estar dos bens públicos. Correto. D. A modicidade das tarifas é um direito dos usuários. Correto. Portanto, a resposta B. Quem define o valor da tarifa? É a proposta vencedora da licitação, artigo 9º da Lei 8.987. A gente lembra aqui que a concessão e a permissão sempre devem ser precedidas de licitação. Então, o concorrente, a empresa concorrente, ela já apresenta na sua proposta o valor da tarifa. Às vezes, o valor da tarifa é, inclusive, o critério de julgamento. A gente vai ver isso em outro momento, quando for tratar a questão da licitação. Vai ser em outro vídeo. Bom, o edital de licitação e o contrato também devem prever os mecanismos de revisão das tarifas. Vamos ao artigo 9º da Lei 8.987, que é o que fala de política tarifária. Vamos aos seus parágrafos. Parágrafo 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Isso aqui ficou um pouco confuso, né? Mas é muito simples. Quer dizer que não é possível impor ao concessionário sem lei, ou seja, por decreto, a obrigação de oferecer alternativas gratuitas como condição para a cobrança de tarifas. Eu vou dar aqui um exemplo prático. Digamos que um prefeito ou governador queira obrigar, por decreto, empresas de ônibus a oferecerem rotas gratuitas como condição para poder cobrar tarifa em outras rotas. Por decreto, eles não poderiam fazer isso. Precisa de lei. Precisa de lei. Observe o seguinte, se você for pensar um pouco, esse artigo não acrescenta nada, né? Porque o princípio da legalidade já resolve isso, mas sempre é importante deixar claro na lei o que pode e o que não pode fazer. A gente traz aqui o artigo 35 da Lei 9.074, já que a gente está falando de gratuidade, olha só. A concessão de qualquer benefício tarifário somente poderá ser atribuída a uma classe ou coletividade de usuários dos serviços, vedado sob qualquer pretexto o benefício singular. Ou seja, não é possível atribuir gratuidade de transporte ou de energia elétrica a uma pessoa física ou jurídica determinada. Então, você está lá na prova de concurso, a questão fala o seguinte: o município tal resolve homenagear uma determinada pessoa, concedendo àquela pessoa o direito de trafegar livremente nos ônibus daquela cidade ou de não pagar algum outro serviço qualquer. Eles podem fazer isso? Não, porque isso seria benefício singular. O benefício tem que ser para uma categoria de pessoas. Por exemplo, maiores de 60 anos. Agora, aponte a assertiva correta sobre serviços públicos na Lei 8.987. Atenção, eu quero a correta dessa vez. A. O valor da tarifa é definido no edital, devendo ser reajustado conforme previsão do edital, no contrato e na lei. Correto, é isso mesmo. Agora vamos ver por que as outras estão erradas. B.
A tarifa dos serviços públicos é definida em lei. Não, é definida no edital, a gente acabou de falar disso. B foi. Agora C. É possível atribuir isenção de tarifa a determinada pessoa física? Não, somente a uma categoria. D. É possível obrigar, por ato administrativo, respeitado o interesse público, o oferecimento de serviço alternativo gratuito como condição para a cobrança de tarifa? Não, somente por lei você pode obrigar alguém a prestar serviço gratuito como condição para poder cobrar tarifa. Portanto, resposta A. Equilíbrio econômico-financeiro, um dos aspectos mais importantes das concessões e permissões. Conforme o parágrafo 2º do artigo 9º da 8987, os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter esse equilíbrio econômico-financeiro. Equilíbrio econômico-financeiro quer dizer, na prática, margem de lucro. Então, o dono da empresa de ônibus tem direito ao lucro dele, da mesma forma que o dono da empresa de telecomunicações tem direito ao lucro dele, de energia elétrica também. Então, quando os custos aumentam, quando precisa aumentar o preço para manter a margem de lucro, ele vai ter esse direito, ele vai pleitear. Normalmente é a agência reguladora que vai definir isso, que vai aceitar ou não o aumento. Agora, parágrafo 3º do artigo 9º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, é de licitação essa proposta. Quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Observe, é a mesma coisa que o equilíbrio econômico-financeiro. Aumentou o imposto, opa, pode aumentar o preço. Como exceção, imposto de renda. Imposto de renda não vale. Porque o imposto de renda ele tem outra configuração, ele vai de lá direto no lucro, então não teria sentido, mas eu vou dar aqui um exemplo prático. O aumento do ICMS sobre combustíveis justifica o pedido da concessionária de ônibus para aumento da tarifa. É isso. Parágrafo 4 do artigo 9º dispõe que, se houver alteração unilateral do contrato que afete o equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deve restabelecer o equilíbrio concomitantemente à alteração, ou seja, imediatamente. Por exemplo, a prefeitura muda as rotas de linhas de ônibus da cidade, criando diversas rotas novas que são deficitárias por terem poucos passageiros. Isto justifica a revisão imediata da tarifa, porque a empresa de ônibus tem direito a manter sua margem de lucro. Qual seria a pegadinha de concurso aqui? Falar assim, efetuado alteração do equilíbrio econômico-financeiro, revisão da tarifa pode ocorrer no período subsequente. Não, é imediato. Ou revisão da tarifa fica condicionada à apreciação judicial. Não precisa do judiciário, é imediato, é ir lá, tem que aumentar. A empresa junta uma planilha de custos, apresenta para a agência reguladora, a agência reguladora carimba e pronto, vai ter um aumento de tarifa. Conforme o parágrafo 5º do artigo 9º, a gente já falou isso, os concessionários devem divulgar na internet uma tabela com os valores das tarifas dos últimos 5 anos. Agora, para apontar a assertiva incorreta entre A, B e C. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Essa está correta, a gente já viu. B. O aumento de imposto de renda pode justificar a revisão contratual com o fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro. Está errado. É qualquer imposto menos o imposto de renda. Imposto de renda está fora disso. Portanto, a incorreta é B. Vamos ver por que a C está certa. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração, ou seja, imediatamente. É isso que a gente viu. Portanto, a incorreta é a B. Continuando política tarifária. O artigo 11 da lei permite a existência de receitas alternativas como forma de favorecer a modicidade das tarifas. O exemplo que eu trago aqui é das TVs, dos ônibus e dos metrôs, que geram receita de publicidade. O artigo 12 foi excluído da ordem jurídica. O artigo 13 estabelece que as tarifas podem ser diferenciadas em razão das características técnicas e dos custos específicos relativos aos diversos segmentos de usuários. Exemplo, ter uma tarifa de energia elétrica diferenciada para a indústria.
Intervenção. Havendo problemas na prestação dos serviços públicos, o poder público pode intervir na concessão. A gente já explicou que na delegação de serviços públicos, a titularidade do serviço continua com o poder público. É transferida somente à execução, ou seja, o Estado delegante continua a ser responsável pela qualidade da prestação. Aqui eu estou falando do Estado no sentido amplo, incluindo União, Estados, municípios e DF. Ou seja, na delegação, a execução é transferida normalmente por uma empresa, mas o poder público continua a ser responsável pela prestação do serviço. Portanto, se a empresa está trabalhando mal, ela vai sofrer a intervenção. A intervenção é formalizada por decreto, que deve designar o interventor, os atos que ele pode praticar e o prazo da medida. Ou seja, o interventor vai ser como se fosse um diretor provisório ali da empresa, dando ordens, falando, ó, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser desse jeito. E a forma como isso vai acontecer, ou seja, se ele vai contratar gente, se ele vai dar ordens diretas para os diretores das empresas, se vai trazer funcionário público, isso vai estar tudo definido no decreto, né? Que vai decidir os limites e objetivos da medida. 30 dias após a decretação da intervenção, no máximo em 30 dias, deve ser instaurado o processo administrativo para comprovar as causas que determinaram a intervenção e apurar as responsabilidades. O processo administrativo deve ser concluído em 180 dias, sob pena de se considerar inválida a intervenção. Aqui é o direito do concessionário ao contraditório e à ampla defesa. Ele tem o direito de dizer que o que ele fez estava tudo certo, que o Estado está sendo arbitrário, e para isso ele vai ter que produzir as provas dele. Ou seja, vai ter um processo para formalizar a intervenção e apurar, eventualmente, alguma responsabilidade. Após a intervenção, pode ocorrer a extinção da concessão ou a continuidade da concessão com prestação de contas por parte do interventor. A ponte assertiva incorreta. Vamos à leitura. A. Processo administrativo decorrente da intervenção deve ser instaurado em 30 dias e concluído em 180 dias. Correto. B. O decreto de intervenção designa o interventor e estabelece os seus poderes. Correto. C. Ao fim da intervenção, pode ocorrer a extinção da concessão ou a sua continuidade. Correto. D. A intervenção é formalizada por lei. Está errado. Por quê? Porque é por decreto. Portanto, a gente tem como aí a resposta B. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu desejo um bom fim de semana para todos vocês. Tchau, tchau.